Eu não quero perder tempo, eu quero ser rápido. O meu texto hoje aqui em Lucas no capítulo 22, você vai ver que é um período extenso de texto, do verso 19 até o verso 38. Eu não quero ficar lendo, eu só quero contar a história do que eu gostaria que você visse. Olha só como a vocação desses a quem Jesus chamou para andarem com ele, desde o início é uma vocação esquisita, só muita misericórdia e compaixão, e carinho, e paciência, e insistência poderia ter feito com que Jesus continuasse com o mesmo grupo original que ele começou a chamar lá às margens do Mar da Galileia, pescadores, coletores de impostos, ou figuras politicamente engajadas, como Simão Zelote, ou figuras eventualmente mais acadêmicas e preparadas, como poderia ser o caso de Judas, ou outros que apenas vieram porque eram irmãos, eram amigos, eram parentes, eram gente de confiança daqueles a quem Jesus já tinha chamado. Mas é um pessoal problematicíssimo. A única coisa que os difere do que a gente assiste com regularidade na média do que acontece entre nós, em termos de comportamento como cristãos, é que você não vê aqui nenhuma referência a abuso sexual, a gente pegando gente. Não tem nenhuma história de que então Pedro, não suportando a beleza de Madalena, seduziu. Não tem nenhuma história desse tipo. Mas tem o estado mental de difícil compreensão, de cognição baixa, porque as repetições foram muitas. Jesus repetiu muitas vezes a mesma coisa. Mas parece que eles não conseguiam entender. Chega uma hora lá na frente em que há um boom de compreensão. Porque Jesus foi falando, acumulando, ensinando, e parecia que nada acontecia, que os caras não entendiam. Olha só um exemplo disso. Já no fim da jornada, meu Deus, você chegar no fim dessa jornada com esse pessoal nesse estado, e era o pessoal a quem você iria confiar todas as coisas. Como diz o verso 29, era um pessoal complicado, mas Jesus diz: assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Aí você, se não tiver o contexto antecedente, nem o imediato disso que eu estou lendo, que eu lerei, diz, poxa, que pessoal da pesada. Porque Jesus está dizendo, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Meu Deus, quem são essas pessoas tão extraordinárias? Olha só, no verso 19, Jesus fala do pão, do vinho, e parte o pão, parte o vinho. Diz que aquilo é o corpo dele dado, é o sangue dele derramado em favor de todos. E afirma, todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Tem alguém aqui tomando essa ceia que vai me trair. Alguém.
Eles eram, no mínimo, os 12 mais Jesus e, quem sabe, algumas outras pessoas sentadas à volta, participando, ou ajudando, ou servindo. Mas provavelmente houvesse mais gente dentro desse cenáculo, mas pelo menos havia Jesus e mais 12. E olha a reação deles quando Jesus diz isso, que o Filho do Homem, na verdade, iria ser entregue, iria ser traído por um deles. Aí, então, começaram a indagar entre si, cada um olhando para o outro, dizendo o seguinte: olha que cena! Olhando entre si sobre quem seria dentre eles aquele que estava para fazer isto. É você que vai fazer isso? É você, Braulio? Aí o Braulio: será você, Caio? Aí eu digo: é você, Adriana? Aí ela: será você, Caio? Aí eu pergunto ao Davi, meu filho: é você, meu filho? Será você, papai? E assim vai. E eles tinham 12 fontes de cruzamento, alternativas de cruzamento. Imagine, do ponto de vista matemático, quantas possibilidades de indagação não surgiu nesses encontros de linha relacional entre eles. O fato é que eles começaram a perguntar cada qual para o outro, a perguntarem entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Imagina só, Jesus diz: um de vocês vai me trair. Depois de comerem o pão, beberem o vinho, Jesus diz isso. Aí começa essa conversa. Cara, será você? Aí o outro: bom, eu não sei não, mas e você? Você tem pinta de que pode ser. Aí fica aquela converseira toda. Imagina, cada um olhava para o outro como um traidor em potencial. Eles só não olhavam para si mesmos. Mas cada um olhava para o outro como um traidor em potencial. Eles só não olhavam para si mesmos. Você já viu isso antes? Eu estou vendo a minha vida inteira pregando o Evangelho. Quando se ouve uma palavra, uma exortação desse tipo, o Filho do Homem vai ser traído por algum dos seus discípulos mais íntimos. Eu sempre vejo o mesmo fenômeno acontecer. Todo mundo olha para o outro, ninguém olha para si. Todo mundo olha para o outro, ninguém olha para si. Quando se fala que alguém vai trair, todo mundo olha para o outro, ninguém olha para si. Você já viu isso? Agora mesmo tem gente pensando: puxa, que pena que fulano de tal não está aqui para ouvir essa palavra, para prestar atenção no que ele está para fazer, porque ele tem o potencial, mas ninguém olha para si. Essa é uma das tragédias dos discípulos. Desde então e até aqui, a palavra nunca é para o indivíduo, sempre é para o outro. Por isso, ninguém indaga a si quando ouve a palavra. Indaga o outro, olha para o outro, projeta no outro, reflete para o outro. Mas não olha para o coração, não olha para si, não pergunta se sou eu mesmo. E o único que pergunta a Jesus, não aqui nesse texto, mas no de João: porventura sou eu, Senhor?
Mas não é para perguntar nem a Jesus. Essa é uma coisa que eu não tenho que tratar com Jesus como um interlocutor externo. Eu só posso tratar com Jesus como uma presença interna e olhando para mim, eu olhando para mim. Isso tudo tem a ver comigo, porque ele disse: um de vós vai me trair. Portanto, eu não tenho perguntas a fazer a você. Eu tenho perguntas a fazer sobre mim. O grande problema desde o início é que o traidor sempre seria um outro. Nunca seria o próprio indivíduo. E quando o traidor nunca serei eu, sempre será o meu irmão, o meu próximo, eu crio em mim um ponto de cegueira absoluta. Eu não enxergo mais nada sobre mim. Eu só enxergo o outro. E aí a gente forma uma igreja. Porque a igreja é assim, é o lugar onde ninguém se enxerga, todo mundo enxerga o outro. Na religião é assim. Ninguém enxerga a si mesmo. Todo mundo só enxerga o outro. Ouve a palavra. Ouve Jesus falando. Mas cada um reflete, projeta e diz: ah, deve ser fulano, é a cara dele. Ele é que devia estar ouvindo. Meu Deus, que pena que ele perdeu. E aí, você transfere para alguém. Você só não enxerga a si mesmo. E esse é um dos maiores problemas daquilo que a gente chama igreja, congregação, qualquer coisa. É que o olhar, a palavra que nos chega, nunca chega para nós. Só chega para que no nosso coração, mente, entendimento, percepção, olhar e projeção, a gente transfira isso para um outro e nunca enxergue a si mesmo. E aí ninguém nunca muda, ninguém nunca cresce, ninguém nunca se transforma. A gente é apenas observador da vida do próximo e nunca é um observador quebrantado da sua própria vida e existência, do seu próprio coração. Guarde isso. Essa é a primeira coisa que você vê para todo lado. A gente sofre isso o tempo todo, mas apesar de sofrer isso, eu vejo que as pessoas não se curam. Mesmo aqueles que chegam para mim sofridos, de que foram indagados, de que a eles se projetou, em relação a eles se fez a possibilidade de reflexão a mais negativa possível. E ele próprio ou ela própria chegam para mim e dizem: mas eles não se enxergam. E eu concordo, é isso mesmo. Mas graças a Deus você se enxerga, não é? E aí, daí a mais um tempo, eu vejo o indivíduo, quando ele começa a ficar menos dolorido, menos ressentido, menos machucado, de novo, ele só tem olhar do Evangelho, olhar da palavra de Jesus para usar como bisturi para tentar descobrir se aquilo habita o outro e não ele mesmo. Sem jamais entender que quando eu olho para o outro e nele enxergo alguma coisa, frequentemente eu só enxergo nele aquilo que me habita e eu não quero enxergar. Eu só projeto para o outro aquilo que existe em mim. Eu só atribuo ao outro aquilo que pré-existe em mim. Só é um conceito de juízo meu acerca do outro aquilo que deveria ser um conceito meu sobre o juízo que eu exercesse sobre a minha própria vida, natureza, sentimentos, emoções, julgamentos e comportamentos sobre outros ou um outro. Tem gente que tem outros, muita gente. Tem outros que não, tem 1, 2, 3
são objetos daquela análise de bisturi que não acaba nunca. Será que tu és o traidor? Ou então nunca param de dizer foi Judas, foi Judas, foi Judas. E enquanto foi Judas, não fui eu. Enquanto o traidor é a fulana, é o fulano, não sou eu. E eu não me enxergo, e eu fico cego, e eu me embruteço, e eu me idiotizo, e eu me dessensibilizo, e eu viro um crente. Esse cara que só enxerga para fora, mas não enxerga nunca para dentro, para o interior, para o coração. Essa é a primeira coisa que eu queria que você guardasse. Aí vem a sequência, e olha o verso 24, como é que começa. Como os caras conseguem passar desse assunto de serás tu, sempre será ele. Como eles conseguem passar disso para o seguinte: suscitaram também, a palavra suscitaram no plural, significa que eles que já estavam num plural de perquirições e indagações múltiplas acerca uns dos outros e nunca acerca de si próprio, esses mesmos caras, esse mesmo espírito que fica perguntando se o outro é que é o traidor, olha o que ele provoca. Suscitaram também entre si uma discussão. Esse espírito provoca, suscita, eclode, traz à luz conflito, discussão. Tudo aquilo que no grego começa com esse prefixo di, que a gente tem a transliteração para várias línguas, inclusive o português. Tudo isso que entre nós e em português também começa com di, é de divisão, de dubiedade, de diabolos, divisão, dissensão, discussão, todas essas coisas, dissensibilização, tudo isso é algo que cinde, que corta, que tira a conexão, que divide. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, O negócio ficou ruim pra caramba. Vocês vejam, quando eu não me enxergo, quando a palavra de Jesus nunca é para mim, e eu só a ouço para usá-la contra os outros, o que decorre daí é o suscitamento de conflitos e, como consequência também, uma atitude que não tem mais nada a ver com verdade interior. Porque como eles só estão querendo saber se o outro é que é assim, o que importa é a aparência do que seja, e não a verdade do que na realidade aconteça. Por isso é que a ênfase é suscitaram também, esse também conecta isto aqui à idiotice anterior. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Olha, a discussão sobre qual deles era o maior já é a coisa mais absolutamente escabrosa, patética, ridícula, idiótica, imbecil. É uma discussão de boçais. Mas boçal é como o cara fica quando o evangelho chega a ele não para transformá-lo, mas apenas como um bisturi para ele tentar abrir a alma do outro. Quando ele se acostuma a praticar isso, isso se instala na pessoa ou no grupo, o que daí decorre são esses suscitamentos, também esses suscitamentos de conflito, de guerra, de discussão, de quem é quem. E aqui, no caso, não tem mais nada a ver nem com a verdade de nada, tem a ver com as aparências, e é sobre a aparência mais ridícula que eles poderiam
fazer tentativa de descobrimento de qual seria a verdade. Meu Deus, a questão que eles agora fazem uns aos outros. Continuam agora uns aos outros, não é nunca uns aos outros para ajudar, é uns aos outros para perturbar. Chega a um ponto que essas congregações aprendem uns aos outros, que é um mandamento de mutualidade que se repete 36 vezes no Novo Testamento, não usam. São perdoai-vos uns aos outros, amai-vos mutuamente, acolhei-vos mutuamente, suportai-vos mutuamente, e assim vai. Não é esse uns aos outros. Quando o Evangelho não faz com que eu enxergue quem eu sou, mas, ao contrário, eu ouça Jesus falar apenas para ver quem o outro é, num exercício de saber se o outro é que é o traidor, ao invés de eu me enxergar, o que daí advém, do que daí procede, do que daí amargamente frutifica, é inevitável. É outra vez continuarem nessas averiguações e que o tema já é absolutamente impossível de se pensar que gente que andasse com Jesus teria essa questão, muito menos a coragem desse suscitamento, de trazer isso à luz. O tema é quem é o maior, e é pior do que quem é o maior. O tema é quem parece ser o maior. Eles já tinham discutido sobre quem deles parecia ser o traidor, agora eles estão discutindo também sobre quem deles parece ser o maior. Eles viajam de há um traidor entre vós, aí na mesma hora ninguém se enxerga, todo mundo diz, será você? Será você? Será você? Transferindo o assunto para o outro, o que daí vem é a aparência. Porque nenhum deles tinha o poder de perscrutar, escanear o coração de ninguém. Só o seu próprio, que eles não faziam, mas viciados que já começavam a estar em ter no outro o seu objeto principal de observação, agora a questão é quem dentre eles parecia ser o maior. Ai, 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 meu Deus, é muito complicado, cara. Aí Jesus diz, olha, entre vocês não é assim, o meu reino não é assim. Isso é coisa de político, de palácios, de quem parece ser o maior, quem está com a bola toda, quem foi prestigiado, quem saiu vitorioso do último embate político. Isso são os reis, os governadores dos povos é que tratam as coisas assim. Esses que usam do imposto do povo para parecerem benfeitores, é o que Jesus diz. Exercem autoridades com o dinheiro do povo, dos impostos, e se apresentam populisticamente como os benfeitores. Parecem ser os benfeitores. Eles criam a imagem do benfeitor para lucrarem politicamente. Aí Jesus diz, entre vós não é assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está sentado à mesa sendo servido? Pois olhem para mim, olhem para mim. Eu sou o garçom do reino. No meio de vós, eu sou aquele que serve. Olhem para mim. Não olhem para Pilatos, não olhem para os Herodes, não olhem para os líderes da religião que sentam nas cátedras, nos tronos e são reverenciados. Não olhem para os Césares, não olhem para os que habitam em palácios. Esses cuidam
desse reino mundano que é a si mesmo. Mas se alguém, e se vocês querem aprender como é no meu reino não é assim. Aquele que no meu reino quiser parecer o maior, já está decretado que ele é o menor ou nem existe no reino. Nem existe. Agora, essa é uma coisa diabólica mesmo, é uma discussão, é algo que carrega esse debulhamento do outro, não para nada, senão para que eu me veja maior do que ele ou me afirme superior a ele. Isso é o que é mundo. Se você quiser saber o que é mundanismo, mundanismo, dentre tantas coisas que mundanismo é isso aqui. Mundanismo é ouvir o evangelho e não se enxergar, e só enxergar os outros, fazer o evangelho ser contra o próximo. Mundanismo é se acostumar tanto a que o evangelho seja algo que eu uso contra o próximo, que daí em diante ele perde o significado de interiorização regenerador em mim, e eu passo a existir não mais como quem quer ser, mas eu passo a viver como quem quer parecer. Por isso a questão é qual deles pareceria ou parecia ser o maior. E Jesus diz, olha, quem parece ser o maior no mundo é o menor. E quem parece ser o menor, segundo os critérios do mundo, no meu reino, é o maior, porque é aquele que serve. Olhem bem para mim. E aí ele diz algo que a gente... Eu não diria para um grupo desse, só Jesus para dizer o que a gente vai ler agora na sequência. Isso tudo é uma sequência. Aí, no meio disso tudo, eu lá vou dizer para esses caras o que Jesus diria. Eu ia sair triste, dizer, meu Deus, esse pessoal esteve comigo anos e anos e anos, eles viram como eu os tratei, como eu me comportei entre eles, e não entenderam nada, 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 e iria triste para o meu quarto, ou para algum lugar solitário, derramar lágrimas, não de autopiedade, porque eu, não, graças a Deus, não sofro disso, mas daquela tristeza de quem vê as pessoas não aproveitarem o que lhes foi dada tão intensa e genuinamente. Mas Jesus é diferente de mim, graças a Deus. Porque olha o que ele diz, depois desses caras virem aprontando, ele diz, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É porque ele sabe a mudança de regeneração mental que ele iria provocar nessa moçada toda, e em mim também. E em mim também. Porque ninguém entrega nada, ninguém confia nada para gente assim, eu não confio nem o cuidado do meu jardim. Se eu viajar para esse pessoal aqui, eu não botaria esses 12 aqui dentro de casa. Desse jeito aqui, eu digo, meu Deus, eles vão brigar. Queria saber quem é que vai dormir no meu quarto, quem é que vai dormir no quarto do outro, quem é que tem direito, quem é que não tem, quem fica onde. Deus me livre, mas ele não diz. Ele diz, olha, eu reconheço que vocês têm ficado comigo desde aquele tempo. Ele leva em consideração a persistência desse pessoal andando com ele, apesar de não estarem entendendo nada. Estão com ele. Permaneceram com ele, e ele leva isso em consideração. E diz, olha, eu confio a vocês o meu reino. Jesus. É só porque o evangelho é completamente louco.
Assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha presença no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E é uma expressão para designar que aqueles que estavam compreendendo a manifestação de Deus no Emanuel, ou que estavam pelo menos andando com o Emanuel, Deus conosco, Jesus, o Cristo, esses indivíduos faziam parte, por essa simples escolha, por essa entrega, por essa jornada, por essa ida, eles já faziam parte de algo que os projetaria para uma dimensão de entendimento e de regeneração e de compreensão que não tinha alcançado a eles até agora. Mas Jesus não lida, guarde isso no coração, Jesus não lida com quem eu ainda sou. Jesus me trata como o ser que eu posso me tornar. Isso é que é maravilhoso. É que Jesus não me trata como quem eu ainda sou, mas me trata como ser no qual eu ainda posso me tornar, e ele me vê e me sabe, regenerando-me na direção de me tornar um dia esse ser que ele me escolheu sabendo que eu posso nele me tornar. O que é maravilhoso nisso tudo é que não depende de nós, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco, porque é Ele quem desenvolve a nossa salvação, porque é Ele que efetua em nós o querer e o realizar. Por isso, Ele me desafia a crescer, a desenvolver a minha salvação, a crescer, a maturar, a virar essa pessoa que eu posso ser, com temor e tremor, desenvolver isso todo dia, com temor e tremor. Só que aqui, nada disso ainda tinha acontecido. Ele ainda está lidando com o jabá, ele não está lidando com a carne fresca, ele está lidando com pedras, ele não está lidando com pães, ele está lidando com o fracasso do casamento em Caná da Galiléia, ele não está lidando ainda com a água que se transformou em vinho. Ele está lidando com a estupidez, ele não está lidando com a glorificação mental. Aí, isso prossegue, e ele diz para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás te reclamou, vos reclamou, para vos peneirar como o trigo. Todos eles seriam peneirados e Simão também. Só que Simão está sendo informado. Jesus não diz: Simão, Simão, eis que Satanás te demandou, mas diz: vos reclamou, para vos peneirar. É tudo no plural. Era o grupo todo. Mas ele sabia que Simão teria um poder de ascensão maior. Por isso ele diz: eu roguei, todavia, por ti, para que a tua fé, o que existe de fé em ti, não desfaleça, não morra. Para que o que existe de fé em ti não desfaleça. Essa é uma palavra muito forte. Não entre em estado de falência. Não seja entregue ao falimento total. Eu roguei por ti para que haja a possibilidade de um acordar em ti, de que não importa qual seja o impacto do que venha sobre ti, tu não venhas a entrar num estado de falência. Eu roguei para que a tua fé não entre nesse estado, para que sobre esperança em ti, e tu te levantes
e tu te acordes. Essa foi a minha oração, é a minha intercessão em teu favor. É o meu sacerdócio em teu favor. Roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, tu, agora é pessoal, bem pessoal, tu, ao passares por esse vale escuro, quando tu te converteres, Jesus diz, porque, claro, esses caras aqui não tinham se convertido ainda ao significado do Evangelho. Eles aprendiam e desaprendiam no minuto seguinte. São crentes que não se converteram, só são crentes. São pessoas que desenvolveram uma crença e têm em Jesus o objeto principal e central da crença. Mas o entendimento de Cristo não entrou neles. E a gente só se converte, segundo Jesus, não segundo a religião, quando o entendimento do Evangelho entrou na gente. Quando a gente, ao invés de perguntar, és tu o traidor, a gente olha quebrantadamente e diz, Senhor, salva-me de te trair e dá-me um coração acordado. Quando a gente, ao invés de querer pensar e discutir quem é o maior, diz, meu Deus, livra-me disso que em mim é tão natural, essa busca de parecer grande, de ser maior, faz parte do predador que me habita, salva-me disso, coloca dentro de mim esse espírito do garçom da vida que serve a vida com amor. Isso é sinal de que alguém se converteu. Eles não estavam convertidos. E Pedro, Jesus dá tarefas a ele, dá a todos eles, e eles ainda não eram convertidos, de fato, à mente de Cristo, à consciência do Evangelho, à maturidade da compreensão do significado do reino de Deus na vida deles e para que eles estavam aqui nesse mundo. Mas Jesus não trata comigo como eu ainda sou, ele já me trata como eu serei. Simão, Simão, Satanás demandou vocês todos para passar todo mundo na peneira para ver se sobra alguma coisa. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, no meio dessa travessia horrorosa, quando tu te converteres no meio da escuridão, da angústia, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Mas Pedro respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. O cara não tinha entendido nada. Porque não olhava para si mesmo. Quando a gente não olha para si, para nós mesmos, quando o primeiro olhar não é para o coração, a gente fica cheio de presunção, de arrogância. Essa fé dos valentes não é a fé dos fiéis, é a fé dos poderosos, não é a fé daqueles cujo poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a fé dos vitoriosos, não é a fé dos quebrantados que por isso vencerão. É a fé dos que chegam mandando, determinando, controlando pessoas, ambientes, situações. É a fé contrária a isso, é a fé dos que fortalecem os irmãos, o coração, com a piedade que levanta qualquer um da morte e da falência. Mas não, como eles só olhavam para os outros e o Evangelho só servia como crítica ao próximo e não como transformação do caráter, nenhum deles tinha se convertido. E a prova disso é essa presunção de Pedro. Mas Jesus lhe disse, eu te afirmo, Pedro, que hoje mesmo, 3 vezes, tu me negarás
quer saber a verdade sobre quem tu és? Eu te digo aqui, antes que o galo cante, tu vais mostrar tua frouxidão. Vamos parar com arrogância e com perversa presunção. Te enxerga. Mas ele não podia se enxergar rindo. A seguir, olha só, a seguir, tudo isso é uma calamidade só. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, sem sandálias, faltou-lhes porventura alguma coisa? Lembra? Lucas 10 conta aqui essa narrativa. Em Mateus 11, a mesma narrativa. Aqui em Lucas 10 está proximazinho de você no texto. E é uma das mais simples e poéticas na sua sequência. Ele pergunta: quando eu vos mandei, Lucas 10, 4, sem nada disso, faltou alguma coisa para vocês? Quando eu disse, não levem nada, confiem, creiam, faltou? Aí eles responderam: nada, nada, não faltou nada. Não faltou nada. Aí olha só, como a capacidade cognitiva do crente é terrível. Existe uma coisa no ato de pensar que se creu, presta atenção, existe alguma coisa no ato de se pensar que se creu que embota a capacidade cognitiva, embota o olhar que analisa, que interpreta, embota o sentido epistemológico da aproximação de qualquer que seja a observação da realidade, embota os sentidos. É por isso que crente enxerga tão pouco, porque ele pensa que viu e não viu nada. Ele pensa, a gente só enxerga quando se enxerga. Quem não se enxerga, não enxerga nada. A gente só enxerga quando se enxerga, e quem não se enxerga, não enxerga nada. E na maioria das vezes, o crente é assim, porque ele não tem ainda fé. Ele só tem o desenho de uma crença. A fé ainda virá, como Jesus disse a Pedro. A fé ainda virá quando tu te converteres. O que tu tens agora é uma crença nublada, é uma esperança turva, que não discerne ainda o sentido e o significado das coisas. Enquanto tu pensares que tu és convertido, tu serás cego. Tu só vais começar a ver quando tu te converteres, e aí então tu vais poder fortalecer, levantar muita gente, os teus irmãos. Aí Jesus diz: agora, porém, eu digo, quem tem bolsa, tome-a. Se você tem bolsa com alguma coisa, carregue com você, leve. Naquele envio ele disse: vão sem bolsa, vão sem alforje, vão sem sandálias, vão descalços. Faltou alguma coisa? Não, eles ganharam sandália, bolsa, comida, tiveram casa para morar, tiveram tudo. Agora Jesus disse: é o contrário. Agora tem um porém. Quem tem bolsa, tome-a, como também quem tem alforge para carregar nele muitas coisas, e com as coisas que nele carregam, com o farnel, leve. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. É óbvio que eles todos não tinham espada. Eventualmente, algum deles tinha uma adaga, como parece ter sido o caso de Pedro, que puxou uma adaga, e que vocês sabem como é, uma espada menor. É um facão que a gente carrega. Eu, por exemplo, não viajo para o meio do mato, ou para acampar, ou para fazer qualquer coisa sem levar um facão comigo.
corta madeira, para ajudar a fazer lenha, para acender um foguinho, para qualquer que seja a necessidade. Ninguém vive sem uma adaga, pelo menos na cozinha. Aqui na cozinha de casa tem muitas facas, que são verdadeiras adagas. É só mudar o cabeamento e engrossar um pouco o material. Alguém diria, você tem uma adaga em casa. Tenho muitas facas de carne, que são verdadeiras adagas, algumas mais perigosas, mais cortantes, mais letais até do que as adagas que eles tinham naqueles tempos. Aí Jesus diz isso. Agora é diferente. Por quê? Porque eles estão indo para Jerusalém, porque eles vão enfrentar os capitães do templo, as autoridades. Ele está dizendo, olha, e como eles querem pensar que eu sou mal, que eu sou um malfeitor, que eu sou um bandido, então vamos preparar o cenário para que o que eles dizem, sem que seja, sem que eu faça, sem que eu demonstre, sem que eu manifeste nada disso, porque eu não sou nada disso, eu não ando com espadas, eu sou o príncipe da paz. Onde é que vocês já viram o príncipe da paz andar com espada? Uma adaga era para o serviço doméstico ali, na diária. Uma, duas, até três poderiam ser úteis. Eles eram homens acampando, dormindo, fazendo fogo, comendo. Era instrumento da utilidade doméstica desses peregrinos. Aí ele diz, mas agora eu digo, venda a capa e compre uma espada. Leve a bolsa, leve o alforje, venda a capa e compre uma espada. Pois vos digo que importa que se cumpra o que em mim e de mim, em mim está escrito, acerca de mim está escrito. É importante, é fundamental, é essencial, é mistério, que se cumpra em mim o que está escrito. O que é que estava escrito? O que é que está escrito acerca dele? Ele foi contado com os malfeitores. Ele foi contado com os malfeitores. Essa é a profecia. Ele foi contado com os malfeitores. É o que Isaías 53:12 diz, foi contado com os malfeitores. Então, como nós não somos, comprem uma espada, porque os malfeitores é que andam com espadas na mão. Gente da paz não anda com espadas na mão, pela vida, pela rua. Não. Vendam agora e comprem uma espada. Então eles disseram, Senhor, eis aqui duas. Meu Deus, tinha gente ali com duas espadas escondidas, amarradas nos seus alforjes. É óbvio que Jesus sabia. E disse então a eles, quando eles disseram, eis aqui duas, Jesus lhes respondeu, basta. Era um basta, que dizia, já passou da conta. Ele tinha dito, compre espada. E alguém disse, temos aqui duas. Ele disse, chega. Já deu para caracterizar o fato de que nós somos uma gangue. Duas espadas já dá para caracterizar o fato de que eu sou um malfeitor acompanhado pela minha gangue, a gangue do Cristo. Já caracteriza, tem dois fuzis aí, já é um bando. Porque gente da paz, gente boa, não anda assim. Então, duas deu, basta. O cenário está montado. Eles agora vão dizer que eu fui contado com os malfeitores, cumprindo a profecia, porque semelhantemente a malfeitores vocês têm duas espadas. Já é demais. Basta.
é só para criar uma cena, é só para uma provocação cenográfica. Eu acho tudo isso extraordinário. E nos ensina numa sequência só, como ninguém entende nada, vocês estão vendo? Ninguém entende nada. Aí eu venho para cá pregar o Evangelho, com absoluta certeza de que se o Espírito Santo não me fizer entendido, ninguém vai me compreender. Ninguém. Eu só vou ser mal interpretado. E tanto mais quanto o que eu ensine seja o Evangelho. Não doutrina de igreja. Se eu estivesse pregando doutrina de igreja, meu Deus, vocês estavam aqui milhares de milhares comigo, mas não. É o Evangelho. O Evangelho é porta estreita, é caminho estreito. A maioria não quer. O Evangelho não gera uma explosão de fama. O Evangelho é para quem de fato está disposto a deixar um monte de coisas para trás e andar num caminho novo. Eles aqui estavam tentando andar, mas sem compreender praticamente nada do que Jesus dizia. Isso é extraordinário. Jesus ficou 3 anos e provavelmente 6 meses com eles. E eles não entenderam praticamente nada. Depois se diz, após a ressurreição, se diz que Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Porque se Jesus não abrir o meu entendimento, se o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, se o Espírito do ressuscitado não abrir o meu entendimento para eu compreender a palavra, para você compreender a palavra, ninguém entende nada. A gente lê, compreende os textos na superfície, mas ninguém entende o espírito do Evangelho, da palavra, do que está sendo dito. A prova disso é que nós temos 2000 anos de cristianismo e ninguém praticamente entendeu nada. A prova disso é que há milhões e milhões de Bíblias sendo vendidas todos os anos e ninguém compreendeu nada. A prova disso é que há escolas dominical todos os domingos e a maioria não entendeu o que é o Evangelho ainda. Aí, quando você prega o Evangelho para esses crentes, que são a maioria, eles se escandalizam. Quando eles veem você tratar as pessoas como Jesus tratava as pessoas, eles se escandalizam. Tudo é escândalo porque não entenderam nada, não entendem. Jesus fala com eles, mas eles não compreendem o que Jesus está dizendo. Jesus afirma o que tem que ser feito, mas eles não entendem nem quando Jesus está com ironia, nem quando Jesus está falando, olhando. Qualquer um entenderia, qualquer um que não fosse tomado pelo espírito cego da crença sem entendimento, porque eles estão tomados pelo espírito cego da crença sem entendimento. É fé sem entendimento, como Paulo viria a dizer, zelo sem entendimento. Quando você não encontrou ainda a fé que é resultado do Espírito Santo ter aberto o seu entendimento para você entender a palavra de Jesus, o ensino de Jesus e a prática do ensino de Jesus, se isso não acontecer, cara, você pode fazer doutorado em teologia, você não vai entender nada. Nada. Como eu tenho uma quantidade enorme de conhecidos que eu converso e digo, meu Deus, o Evangelho não chegou aí. O cara está amando as aparências da piedade, mas não está comprometido com o Evangelho na raiz. É só para os outros verem e pensarem que ele é um exemplo, mas para ele próprio, ainda, na profundidade, nada aconteceu. Nada aconteceu.
E aí é por isso que a gente está em pleno século XXI com os crentes comprando espadas para todo lado, porque não entenderam nada. São os grandes compradores de espada dos nossos dias. São defensores de que cada crente tem uma arma em casa, ou mais de uma. Outro dia, ano passado, eu vi um teólogo dizendo que se ele pudesse, ele andava armado. Aí deu lá uma bitola de uma arma poderosa. Se eu pudesse, eu andava era com uma 45 pontos, não sei o quê, na cintura. Agora, está ensinando teologia, está ensinando as pessoas a viverem. Como? Como? Se evangelho mesmo, de raiz, da raiz de Cristo, da raiz de Judá, da raiz de Davi, do filho de Davi, o evangelho de Jesus não entrou na mente, nas emoções, e muito menos nas práticas, não fazem parte das decisões da vida, porque eles não olham para si mesmos, eles só olham para julgar o mundo do lado de fora, porque de fato eles querem glória, eles querem aparecer na sociedade como os maiores. E nesses dias, cada vez mais intensamente, e porque eles nunca enxergam que estão na iminência da calamidade, com Satanás querendo comer todo mundo vivo, não enxergam. Eles pensam que isso é para o outro, para os perdidos moralmente, segundo a interpretação deles na sociedade. Eles não veem que eles são os traidores, eles estão para negar tudo, eles estão negando tudo, eles estão na beira do abismo, eles estão para se arrebentarem, porque eles ainda não se converteram. Eles ouvem informações que não se transformam em regenerações no coração. Eles não compreendem as sutilezas de Jesus, quando ele diz: escuta, quando eu mandei vocês sem nada, faltou alguma coisa? Ah, não. Então agora, olha, levem alforje, bolsa, mochila, levem tudo. E tá. Quem tiver uma capa cara, venda e compre uma espada, porque em Isaías se diz que eu, que sou o servo sofredor, que vou me entregar pelos pecados do povo, que eu era membro de uma súcia de malfeitores, de bandidos. Então, bandidos é que andam com armas, visando o mal. Então, para que a gente monte uma cenografia ideal, vamos vender capas e comprar espadas. Jesus deve ter falado isso com um sorriso nos olhos, no cantinho da boca, mas eles não entendiam nada, porque a crença sem entendimento faz você não compreender o que está sendo dito. E Jesus, de fato, não está mandando ninguém comprar espada e nem carregar a espada. Jesus está dizendo: olha, a gente vai para Jerusalém e eles vão nos tratar como se eu fosse o líder da pior gangue de Israel. Então, não se escandalizem. Mas já que é assim que eles me interpretam, e já que é assim que a Escritura diz que eu seria contado como malfeitores, vamos levar 2 espadas, porque são os adereços de quem anda fazendo o que não é certo. Mas você não compreende o que eu estou dizendo agora também. Tem um monte de gente até dizendo assim: Caio, para com isso, prega o evangelho. Ai, eu não vou nem fazer aplicações, que é para você já saber aonde as coisas vão recaindo aqui e ali, sem querer tratar delas. E aí você vai dizer: Caio, eu te amo tanto, mas prega só o evangelho. Você vai me acusar disso hoje também? Senhor Jesus, só Tu podes nos regenerar, nos converter,
A gente pode andar com o Jesus histórico 3 anos e 6 meses e não entender nada. Só o teu Espírito pode abrir a nossa compreensão, o nosso coração, nossa percepção, pode nos desemburrecer, pode nos salvar do idiotismo das crenças sem entendimento, sem discernimento, sem bom senso, sem juntar sequências da vida, sem entender que é para nós, que é conosco o tempo todo que tu estás falando, e não com o mundo. É conosco, é para mim, é para todo aquele que diz que crê em ti. Ajuda-nos, pelo amor do teu nome, a nos enxergarmos ao invés de procurarmos o traidor fora de nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos enxergarmos, para que vejamos os pavões de vaidade que nós somos. Como até os mais piedosos entre nós, todos somos ainda pavões de vaidade pessoal, abrindo o rabo da grandeza, para que pareçamos os maiores. Ajuda-nos a nos enxergarmos, Senhor. Somos nós os que andamos armados e dizemos que somos discípulos do Príncipe da Paz, porque não juntamos coisa com coisa, não nos enxergamos até agora. Somos nós os que elegemos aqueles que serão exemplo do mal para nós, ao invés de nos enxergarmos e vermos o exemplo de mal em nós. Abre o meu entendimento para mim mesmo, para que eu enxergue a mim mesmo. É o que eu te imploro, e te imploro que seja assim com todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.